Essa é uma opção, ou seja, pegar os nossos defeitos e escondê-lo, colocar nas trevas, nas sombras, em vez de pegar esse pecado, essas falhas e trazer para a luz. Trazer para a luz é confessar, é reconhecer, é se arrepender e procurar corrigir. Como seres da luz, nós temos que pegar as trevas que há em nós e trazer para a luz, e confessar. Porque se você esconde, se você deixa para lá, isso vai prejudicar a sua vida enormemente. Abra comigo no Salmo 32, queridos, por favor. Assim como o Salmo 51, queridos, são salmos onde Davi confessa, o seu pecado que ele cometeu, o seu adultério. E apesar aqui de ser um pecado já cometido, isso pode ser tratado também como lidar com as falhas e defeitos que nós temos. Salmo 32, verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Veja, é algo que é para te dar felicidade. Não fique envergonhado, não mostre para Deus, Senhor, aqui está a minha transgressão. E feliz você será, porque você vai ser perdoado e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Olha só, queridos, isso. Deus, ele não atribui culpa, ele perdoa aquele que confessa e se arrepende e procura melhorar. A esse Deus chama de feliz, porque ele é perdoado e Deus não atribui culpa. Agora, o problema é a pessoa que olha só, em quem não há hipocrisia. O problema é quem é hipócrita, que é quem Jesus bateu de frente. Os hipócritas, ai de vocês, fariseus hipócritas. Porque qual que é o defeito do hipócrita? Ele é cheio de defeitos e falhas, só que quer transparecer um super santo, alguém que não tem falha nenhuma. E isso diante de Deus, irmãos, é horrível, porque Deus sabe. Então não pense que por mais que às vezes você se mostre como um excelente pai, um excelente marido ou esposa diante da igreja, ou diante de quem quer que seja, Deus sabe. Então não seja um hipócrita, não ache que está tudo bem. Vá até Deus e confesse. Vá até Deus e diga, Senhor, eu exponho-me à luz. Porque se você com seus defeitos se retrai, se esconde nas trevas, você está indo de novo para as trevas, é óbvio. Então exponha-se à luz, sem medo, porque o nosso Deus, ele perdoa. O que ele não perdoa é quem se retrai e vive uma vida hipócrita e não confessa. Aí é problema. Verso 3, olha o que Davi diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, não deixe isso para lá, vamos deixar aqui mesmo, eu sou assim. Não, meu irmão, não. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A culpa, claro, martirizava ele. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja, então, isso que você guarda, esses seus defeitos, por mais que você ache que está tudo bem, isso afeta a sua alma, afeta o seu psicológico, afeta o seu corpo. Somatiza isso em você. Se você não trata e começa a trabalhar isso, isso vai te perseguir. Verso 5, então, veja só, essa é a postura do cristão. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Isso é algo que tem se perdido na vida cristã. Confessar. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, isso, queridos, é indispensável. Continuando, verso 6. Portanto, que todos os seus fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Então, queridos, veja, Deus sabe as nossas falhas e defeitos. O que nós temos que fazer é expor à luz, é confessar. Porque essa atitude de confessar, queridos, primeiro, tira um peso da alma. Você não está escondendo-se de Deus, você põe para fora. Isso é uma coisa que a psicologia trabalha, a pessoa botar tudo para fora, desabafar, falar tudo que sente, tudo que está escondido lá dentro, as suas falhas, os seus defeitos. E a Bíblia nos ensina isso, confesse, fale com Deus. Porque quando você fala isso com Deus e fala, Senhor, eu quero mudar,
começa um tratar tanto de você mesmo, com você mesmo, quanto de Deus te ajudando, porque você não está mais em hipocrisia, está confessando. Porque esconder, queridos, ocultar isso e fingir e não confessar, traz 3 grandes problemas. O primeiro, nós lemos aqui no Salmo de Davi, é a culpa. Porque a gente não consegue se esconder de nós mesmos. Nossa forma de tratar com as pessoas, aquilo incomoda. Vai mexendo com nós mesmos. Não, eu não posso ser assim. Por que eu fiz assim? Isso incomoda. E se isso não for tratado, doenças psicológicas vão surgir, porque a culpa pesa na alma do ser humano. Então precisa ser confessado. O segundo grande problema disso, de esconder, de não tratar, é que isso cria uma dicotomia no mesmo ser humano, como se tivesse 2 metades. Ou seja, você tenta se esconder aquilo que você faz de errado, e ao ser que você gostaria de ser e ao ser que você está vivendo. Então há essa dicotomia, um desequilíbrio. Você olha para o espelho e não está feliz consigo mesmo. E o Evangelho não, quer trazer tudo para a luz. E você, por mais que tenha defeitos, se você expõe, você confessa, você fala, não, eu tenho essas falhas, mas eu estou numa crescente. Eu estou num objetivo de ser transformado, de permitir que a luz da glória do Evangelho, na face de Cristo, resplandeça nesse mal que eu tenho, e cada vez mais as trevas irem diminuindo e acabando. Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Da mesma forma, um ser dividido contra si mesmo não prospera. Vai vir doenças psicológicas se você tiver essa dicotomia, um lado seu brigando com o outro. Um tentando esconder e o outro querendo ser melhor. O outro problema, queridos, abre aí comigo em Lucas capítulo 8. Um dos grandes princípios do Evangelho, queridos, é a humildade. É a humildade. Então nós que temos falhas, e Deus sabe, tenha humildade, queridos, de reconhecer seus pecados, tenha humildade de pedir perdão. O quanto isso sara a alma, os relacionamentos, e o quanto isso te transforma, é uma promessa do Evangelho. Lucas 8, verso 17. Olha o que Jesus diz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Veja, queridos, isso é importantíssimo. Como Deus é luz, e Deus é o ser mais poderoso do universo, saiba disso. O que domina o universo, o reinado, o que impera, o império sobre toda a criação, sobre todo o universo, é o império da luz. É a luz que reina. Isso é muito bom, mas tem um porém. Porque a luz, como é ela que domina o universo, ela manifesta tudo. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta você esconder e por baixo dos panos cometer irregularidades, desonestidades, ou tratar pessoas más, ou trair pessoas. Isso será revelado. Isso é uma promessa de Jesus. Jesus, inclusive, disse que aquilo que você faz no interior da casa será proclamado dos telhados. E só de você pensar que aquilo que você está fazendo está sendo visto por milhares de anjos, está sendo visto por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, isso tem que nos constranger, né? Tem que nos envergonhar. Então isso é um princípio, queridos, que tudo será revelado, um princípio inescapável. Vai ser revelado na glória eterna, onde se abrirão os livros, e todas as nossas ações serão expostas, como também aqui na terra. Tudo é revelado. Primeiro, queridos, porque o nosso interior, ele nos trai. Ele revela, não adianta, aquilo vai crescendo até que vem para fora. E você não tem controle sobre o seu inconsciente. O seu consciente, sim, o seu inconsciente, isso vem para fora. Os seus comportamentos, o seu jeito de falar, isso vai manifestar os seus defeitos. Não tem jeito, queridos. Então não tem como você controlar isso. Isso é um princípio inescapável. E segundo, queridos, porque nada podemos contra a verdade. Nada. O poder mais invencível, o poder mais poderoso, o poder mais indestrutível do universo é a verdade. Nada podemos contra a verdade. Aquilo que é verdade, queridos, é.
E se é. Não tem como você esconder, fingir, ocultar. A verdade, ela vem para fora. Você lutar contra a verdade é uma loucura. E você vai perder. Então não adianta tentar esconder, não adianta fazer coisas por baixo dos panos ou ocultar os seus defeitos. A verdade vem para fora. Então o que a palavra de Deus nos recomenda não é esconder, não é deixar para lá, é tratar. Em vez de ficar nas sombras, é buscar a luz. Porque a luz, ela ilumina, não para condenar, mas para curar. E é isso que nós vemos sempre no comportamento de Jesus. Eu tenho falado isso aqui. Jesus, mesmo diante dos piores pecadores, Jesus estendia a mão, tirava aqueles que estavam condenando, aqueles que estavam julgando, né, como a adúltera. Né, chegou lá Jesus e perguntaram: mestre, devemos apedrejá-la como a lei diz? Jesus diz: o primeiro que não tenha pecado, jogue a primeira pedra. Eles todos se retiraram e ele perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: eles se foram. Jesus diz: eu também não te acuso. Você está perdoada. Agora levante-se e não peques mais. Esse é o princípio. Deus sempre quer tratar. Então é importante trazer a luz, queridos. Veja que é o oposto do que aconteceu no Éden. O Evangelho nos diz: confesse, se arrependa, mude. Lá no Éden, Adão e Eva, quando pecaram, e é uma coisa que mais me chama a atenção, eles se esconderam, apesar de serem entes de luz, eles foram para as trevas, se esconderam, coseram roupas para si e começaram a acusar-se mutuamente. Não, foi a mulher que você me deu, não, foi a serpente, e começou a acusação um contra o outro. Adão não pediu perdão a Deus, Eva não pediu perdão a Deus, eles não confessaram momento algum. Pelo contrário, começaram a dizer: não, foi a mulher, foi a serpente, começaram a acusar, começaram a dar justificativas, que é o que você faz. O comportamento de Adão e Eva é o comportamento que nós muitas vezes fazemos, queridos. Justificar: não, eu fiz isso, é porque eu estava no mau dia, porque a pessoa me tratou assim, me tratou assado. Você não tem justificativa para ser um ser das trevas. Você não tem justificativa para fazer o mal. O mal, como diz Romanos, é vencido com o bem. Vença o mal com o bem. Então não existe justificativa, não seja como Adão e Eva. Ah, foi o diabo. O diabo tem a sua participação, ele tenta, ele lança suas setas. Mas peça perdão. Não fique jogando culpa na serpente, não fique jogando culpa no outro, não seja como Adão e Eva. Confesse, peça perdão e mude. Jesus pergunta: quem saiu justificado? Diante do templo vem um fariseu, e o fariseu diz a Deus: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o meu dízimo, eu vou ao templo, eu sou uma pessoa correta, eu não sou como esse publicano desonesto, não sou. E ele se gaba diante de Deus, se exalta diante de Deus. Já o publicano, ele não ousava levantar o rosto para Deus, ele se abaixava, batia no peito e só dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus pergunta: quem saiu de lá justificado? Então, queridos, não se envergonhe de pedir perdão, não se envergonhe de confessar as suas falhas, mas se envergonhe de se gabar, de se exaltar diante de Deus. Olha, Deus, eu vou no culto, eu dou meu dízimo, eu sirvo ao Senhor, eu trabalho na igreja, mas você precisa confessar as suas falhas. Porque senão, se gabar diante de Deus e achar que não tem falha nenhuma, ou deixar para lá, não, meu irmão, apesar de você ser da luz, você confessa o seu pecado. Não ache que está tudo bem, confesse. Quem vai sair justificado aqui hoje é quem achar, com essa pregação, não é: eu faço tudo certo. Se você agir assim, você não sai justificado. Não, eu sou um ser da luz, eu estou fazendo tudo que está sendo pregado. O que você fala para Deus quando diz isso? Não, eu estou tudo bem, essa pregação não é para mim, porque eu sou da luz, eu só faço coisas da luz. Nós lemos em 1 João, se você diz que não tem cometido pecado, você chama Deus de mentiroso. Você vai falar aqui na igreja, agora, que Deus é mentiroso? Então simplesmente reconheça: eu tenho falhas, confesse, se arrependa e mude. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai mudar. Porque a primeira coisa a ser feita é reconhecer.
reconhecer que tem um problema, porque se você não faz isso, você não vai mudar, vai continuar a mesma pessoa, mesquinha, egoísta, cheia de palavras de agressão. Não. Permita-se ser transformado, trazendo as suas falhas para a luz. Querido, você não foi chamado para a sombra, você foi chamado para a luz. Então, reconheça cada sombra que você tem e traga para a luz. Porque o que acontece quando tem uma sombra e você liga uma lanterna ou liga a luz? Ela desaparece. Então, tem que trazer para a luz, tem que confessar, tem que se arrepender. E sem temor algum. Não tenha medo de Deus, porque Deus é um Deus de graça, é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa. Então, traga para a luz. Mesmo que seja desconfortável, você reconhecer e dar nome aos bois. Não, eu sou uma pessoa grosseira. Não é que de vez em quando eu falo uma coisinha ou outra, né? Mas quem não fala? Não, reconheça, eu sou grosseiro. Reconheça. Não, tal e tal coisa, de vez em quando, né? Não, reconheça, dê nome aos bois, porque quando você fala isso, você reconhece um problema e aí começa o tratar. Aí começa a cura. Não coloque as coisas debaixo dos panos.